Olá a todos, hoje vamos fazer a parte 4 aqui do nosso tutorial. Então é um Endless Runner em 2D utilizando a Godot. Eu vou abrir aqui minha Godot então, selecionar meu projeto, abrir ele. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em 2D. Nós vamos fazer umas correções rápidas aqui antes da gente prosseguir. Então aqui na minha pasta cenas, eu vou clicar com o botão direito e vou renomear ela, vou deixar tudo minúsculo para manter o padrão aqui. Então, altero o nome, renomear. Outra coisa que eu vou fazer agora é vir aqui na minha pasta cenas, vou abrir minhas cenas. Então vou vir aqui no meu jogo, é assim que ele está nesse momento. Então eu venho aqui em rodar cena. Então isso é o que a gente fez até agora. Então a gente fez um background que se movimenta, o nosso personagem, ele pula, abaixa. Aqui no nosso jogador, nós temos aqui os nossos dois colisores, a nossa animação. Então isso é o que a gente fez até agora. Outra coisa que eu vou acertar aqui é alterar aqui essa velocidade de animação, tá? Então aqui na nossa cena jogador, a gente vem aqui em Animated Sprite. Se a cena não tiver aqui, é só abrir aqui do lado. Então venho aqui no Animated Sprite, vou selecionar aqui meus frames, né? Veja que aqui já está aparecendo. Se ele não estiver aparecendo para vocês, é só clicar aqui de novo, que ele aparece e esconde. Bem aqui, ó, no Sprite Frames. Eu vou alterar a velocidade aqui do abaixando. Então aqui o abaixando está com 5 fps, eu vou deixar com 4. E o pulando, eu vou alterar de 5 para 2. Então, se eu clicar aqui para animar, veja que o abaixando ficou um pouquinho mais devagar. E o pulando, ele vai ficar bem mais devagar. Ele só vai trocar essas duas imagens a cada um segundo. Feito isso, a gente já fez as pequenas correções aqui. Vamos agora criar uma nova cena. Então, você vem aqui ou clica em nova cena, ou aqui nesse maisinho. Essa nova cena nossa vai ser o nosso inimigo. Então a gente vai começar a criar os nossos inimigos. Eu venho aqui, né? Aqui é meu ponto 00. Eu venho aqui em cena, adicionar um nó filho. Eu vou criar um objeto chamado área 2D. Então, só clicar aqui na pesquisa, área 2D. Vou selecionar aqui. Vou renomear para inimigo. Opa. Aqui dentro da área 2D, eu clico com o botão direito, adicionar nó filho, Animated Sprite. Tá? Então a gente vai colocar um nó do tipo Animated Sprite. Aqui a gente já pode salvar, então eu posso vir aqui em cena, salvar cena, venho aqui dentro da minha pasta cenas e vou salvar como inimigo.tscn. Clico em salvar. Então está criado aqui no centro, aqui no ponto 00 da minha área de jogo. Então aqui eu vou configurar aqui a nossa animação. Então seleciono Animated Sprite, venho aqui em Frames, seleciono aqui esse vazio, novo Sprite Frames. Clico aqui nele, vai abrir aquela janelinha que a gente já fez no nosso jogador. Aqui no Default, eu vou selecionar ele aqui e vou alterar o nome para pássaro.
Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo com essa imagem. Vocês vão abrir, clicar para fazer o download. Então vai baixar aqui na pasta de download de vocês, já fiz esse download. Vem aqui, vou pegar essa imagem e vou colar aqui dentro do meu projeto. Eu venho em Assets, Imagens e colo. Tá? Então eu tenho aqui a minha imagem do inimigo. Aqui em pássaro, né, que a gente acabou de renomear, eu venho aqui em adicionar frames de uma sprite sheet. Venho aqui em Assets, Imagens e seleciono Inimigo. Essa nossa imagem ela tem 6 na horizontal e 1 na vertical. Então altero aqui, ó, horizontal 6, vertical 1 e dando um enter aqui no vertical ele já vai separar para mim certinho já os nossos personagens, as nossas imagens. Então aqui no pássaro são essas duas primeiras, lembrando, é só clicar aqui e selecionar as duas, adicionar 2 frames, e aqui a gente já tem a animação do nosso primeiro inimigo. Se eu clicar em Plane, veja que é um pássaro batendo a asa aqui. Aqui eu vou criar uma nova animação, então clico em nova animação, vou colocar o nome dessa outra animação, eu vou colocar aqui homem, venho aqui adicionar frames de uma sprite sheet, seleciono aqui minha imagem inimigo de novo, e vou selecionar esses 4 últimos, que é o homenzinho aqui correndo. Lembrando que ele está aqui meio borrado, né? O que a gente vai fazer? Vir em Assets, aqui nessa aba Arquivos, aqui nesse painel Arquivos, vem em Assets, Imagens, Inimigo, seleciono aqui a imagem inimigo, venho aqui no meu painel de cena, aqui do lado em Import, Pré-definição, 2D Pixel, Reimportar. Pronto, agora ficou perfeito aqui pra gente. Agora o que a gente vai fazer nós vamos criar um colisor aqui, tá? Então voltamos aqui para cena, venho aqui em inimigo, adicionar um nó filho, eu vou colocar um collision shape, um collision polygon 2D, o polygon 2D, e vou fazer aqui primeiro esse do homem aqui. Então venho aqui nesses 3 pontinhos, configurar encaixe, 1 pixel por 1 pixel, lembrando, só para eu conseguir desenhar certinho aqui. Daí eu venho, coloco o encaixe de pixel aqui. Vou desenhando aqui em volta, né, com paciência. Lembrando que eu esqueci aqui de desmarcar o plane aqui para ficar mais fácil. Vamos iniciar de novo. Vou colocar em todo o personagem aqui. Vou clicando esses pontos, vou criando esses pontos. Depois a gente muda aquele ali que deu errado, tá? Aqui a gente pode dar uma desviadinha para não ficar no mesmo ponto. Aqui mesma coisa. Esses que eu errei aqui eu posso arrumar depois, tá? Então venho aqui.
Aqui no caso, percebam que eu não coloco um ponto encostando em outro, tá? Eu dou uma desviadinha. Esse daqui é o mais difícil, ele é um pouco mais complicado de fazer, demora um pouquinho mais. Mas pronto, já está feito. Eu lembro que eu dei uma erradinha aqui em algum lugar. Bom, mas aqui ele já tá ótimo, né? A gente vai pular aqui por cima dele, então essa parte aqui não vai fazer diferença. Ele vai cair aqui, se ele bater, ele vai bater aqui em cima. Então aqui eu acho que já está ótimo. Vamos agora alterar aqui e com polígono 2D homem. E aqui a gente vai adicionar um novo nó filho, collision polígono 2D também, tá? Que esse daqui vai ser o do pássaro. Então aqui eu vou esconder esse polígono. Eu vou alterar, selecionar aqui o Animated Sprite, alterar para pássaro, para a gente poder agora fazer aqui o do pássaro. Clicar aqui de novo só para esconder. Venho aqui no Collision Polygon 2D, fazer a mesma coisa. Vou desenhar em volta aqui desse pássaro inteiro. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse tipo de colisor ele demanda bem mais de processamento, tá? Então, um Collision Polygon 2D e um Shape 2D, ele vai ser diferente na hora que a gente vai rodando o jogo. Um é claro que vai consumir mais recursos que o outro, porque tem todas essas bordas, esses pontos, para ele verificar se houve uma colisão. Mas aqui no nosso jogo, como é bem simples, não vai fazer diferença, tá? Ou melhor, não vai fazer uma diferença muito grande. Então aqui eu coloco aqui certinho. Se eu executar a animação, vai ter um pedacinho aqui que não vai estar marcado, mas como a gente vai desviar aqui embaixo, também não vai fazer diferença. Então, para a gente vai ficar tranquilo essa colisão aqui. Agora eu vou deixar os dois. Lembrem-se sempre, um desses colisores vai ter que ficar. Aqui eu vou renomear, né? Pássaro. Então ficou Collision Polygon 2D pássaro, o nome desse colisor. O outro é Collision Polygon 2D homem. Aqui Animated Sprite, aqui inimigo. Aqui, deixa eu esconder os dois. Minto. Aqui eu seleciono o pássaro, o Collision Polygon 2D pássaro, e venho aqui em Disable e deixo ativo. Tá? Um dos colisores sempre vai ter que estar desabilitado. Senão ele vai ficar detectando a colisão toda vez que ele for verificar aqui, cada frame que ele gerar, ele vai verificar e vai pesar mais ainda o nosso jogo. Então, o ideal é a gente não deixar colidindo. Aqui agora a gente já tem então o nosso inimigo. O que ele vai ter que fazer? Ele vai estar aqui nesse canto e vai andar aqui para a esquerda até tentar se colidir com o nosso jogador. A nossa missão vai ser desviar desse inimigo. Então aqui a gente vai criar um script. Então seleciono aqui o inimigo, aqui minha área 2D. Venho aqui, clico em adicionar um novo script ou com o botão direito adicionar script. Aqui eu deixo do jeito que está. Aqui no caminho eu vou salvar dentro dos meus scripts. Então clico aqui nessa pastinha aqui no caminho,
volto para a raiz do meu sistema, acho minha pasta scripts e salvo aqui dentro. Então clico em abrir e criar. Bom, agora a gente vai criar uma variável chamada velocidade. Eu vou colocar ela como 5. Depois a gente vai criar uma função que a gente vai declarar ela, chamada PhysicsProxies, a mesma que a gente já usou já lá no nosso jogador. Então é underline PhysicsProxies, physics underline proxies delta. Delta entre parênteses, daí 2 pontos, vamos lá para baixo. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Nosso jogador, o nosso inimigo, desculpa. Deixa eu só travar aqui os filhos aqui, então seleciono o inimigo, venho aqui em garante que os filhos do objeto não sejam selecionáveis, só para eu não perder já o que eu já tenho aqui. Então o que eu vou fazer? Esse inimigo ele vai estar aqui embaixo. Aqui. Então ele vai sair daqui e vai andando para a esquerda até o final da cena. Para eu fazer isso, o que eu tenho? Aqui no meu transform aqui eu tenho position, o eixo X, então eu vou sempre diminuindo ele. Então 522, 521, veja que ele vai mudando aqui a posição. Então é isso que eu vou fazer, só que com a programação. Então eu vou posicionar ele em 00 de novo, só para deixar aqui. O que eu vou fazer é, volto para o script, position.x, ele vai ser menos igual, lembra que essa forma de fazer é como se a gente estivesse falando, position x é igual a position x menos a velocidade. Vamos ver o que vai dar aqui. Opa, já nem deu para ver ele ali. Vamos voltar aqui para o 2D, puxar ele aqui para o meio da tela, para a gente ver ele se movimentando. Na verdade eu puxei ele para fora aqui. Olha, ele já se movimenta, tá? Então para a gente essa parte de movimentar já está pronta. Agora a gente vai ter que colocar ele aqui na nossa cena. Eu vou linkar ele primeiro para a gente ver como vai ficar. Então eu seleciono aqui o meu node jogo, clico aqui nesse símbolo para instanciar aqui é como se fosse para linkar aqui, né, uma cena. Venho aqui em inimigo, abrir e veja que ele já está aqui na minha cena principal. Aqui eu posso mexer, que não vai alterar em nada aqui. E eu vou posicionar ele aqui em algum lugar. Dar um encaixe aqui para ficar mais perfeitinho. Opa. Se eu executar a cena, pá, olha, o nosso passarinho já passou. Só que tem um problema. A gente quer que fique passando vários inimigos até a gente perder o jogo. Até a gente parar de jogar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso utilizando programação também. Então aqui no inimigo eu posso excluir ele. Aqui no jogo eu vou criar um novo script. Então mesma coisa, seleciono o jogo, clico aqui nesse ícone ou aqui com o botão direito adicionar script. Aqui eu deixo como está. Aqui o caminho eu vou alterar, né? Clica aqui na pastinha, vai lá em scripts e vou abrir. Então salvei aqui como scripts/jogo.gd. Vou clicar em criar. Aqui a gente faz como sempre, apaga tudo. Vamos deixar tudo apagado.
o que a gente vai fazer? A gente vai aprender agora a criar um sinal, tá? Então eu vou clicar aqui em cima do jogo, vou criar um nó filho e eu vou criar um node chamado do tipo timer. Eu vou colocar aqui timer inimigo, vou renomear aqui. O que o timer faz? A cada x segundos, que vou decidir aqui quantos segundos vão ser, ele vai executar uma ação. Então, por exemplo, a cada 1 segundo eu vou criar um inimigo novo, a cada 2 segundos eu crio um inimigo novo, eu é que escolho esse valor. Então, o que eu vou fazer? Para eu escolher esse valor, eu vou selecionar aqui meu timer, e aqui no wait time é o tempo que ele vai demorar para executar uma ação. Aqui no caso está 1, a gente vai ver qual que é o melhor aqui. Auto Start é o que? Quando eu ligar o jogo ele já vai estar funcionando, eu não preciso alterar, né? Eu alterar via código isso. Então eu vou deixar marcado aqui Auto Start como ativo. E agora a gente vai criar o nosso primeiro sinal. Então eu vou selecionar o timer, venho aqui em nó, venho aqui em timeout, deixo selecionado, venho aqui embaixo e conectar. Aqui eu seleciono onde eu quero conectar, eu vou selecionar o jogo, aqui ó, em cima, jogo, e vou clicar em conectar. Ele vai criar essa função aqui pra gente. Veja que tem um sinalzinho aqui que ele está conectado ao timer inimigo. Então o que vai acontecer? Toda vez que der 1 segundo, que é o timeout, então quando der o tempo, ele vai enviar um sinal para o meu jogo falando, olha, deu 1 segundo. Quando der 1 segundo, o meu jogo vai executar um código. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma constante. Qual que é a diferença da constante para a variável? A constante, a variável a gente altera a hora que a gente quiser. A constante não, a gente deu um valor, ela não muda mais, tá? Então eu vou criar a constante. Quando eu criar uma constante, eu dou o nome para ela todo em maiúsculo, tá? Isso daí é uma padronização. Então eu vou colocar aqui o nome de inimigo igual. Agora a gente vai carregar uma cena, que é a cena do nosso inimigo. Como que a gente carrega essa cena? Então a gente vai carregar essa cena para dentro do nosso jogo, só que ela não vai existir, não vai estar criada, ela só vai estar carregada. Então inimigo é igual a preload. Então o nome da função que a gente vai usar é preload. Então ela vai carregar essa cena para a gente, vai ficar ali disponível para o meu jogo essa cena. Daí, entre aspas, o que a gente vai fazer? A gente vem em cenas, seleciona aqui o inimigo, copia aqui esse valor aqui, que está aqui em cima. Um outro jeito é copiar o caminho, um dos dois vai ser a mesma coisa. Venho aqui nas aspas aqui que eu coloquei, então deixo entre aspas esse caminho aqui. Então ele vai fazer um preload dessa constante aqui inimigo. Desculpa, dessa cena inimigo tscn. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável agora dentro dessa função no onTimer inimigo, timeout, e vou criar assim, ó. Vou criar uma variável chamada inimigo com maiúsculo, tudo com maiúsculo, vai ser igual àquele inimigo que a gente acabou de criar aqui em cima, ponto instance. O que ele vai fazer? Eu tenho ele disponível aqui, então ele vai criar um novo inimigo para mim. Então é como se eu fizesse isso daqui, ó. Eu tenho aqui a cena inimigo disponível. A cada 1 segundo, o que a gente vai fazer o que a gente fez ali na programação. Ele vai fazer isso daqui, ó. É como se eu estivesse clicando com o botão direito. Opa, perdão. Clicando aqui no nosso link, vindo aqui inimigo. Daí ele vai criar um inimigo pra gente.
Daqui a um segundo, o que ele vai fazer? Vai clicar aqui, clicar aqui, inimigo, cria um outro inimigo. Depois de um segundo, ele vem aqui, cria um outro inimigo. E assim até o jogo acabar. Vamos ver como ficou? Clico aqui para executar. Ué, mas o inimigo não está aparecendo. O que aconteceu? A gente não colocou para ele ser parentado aqui, ou seja, para ele assumir o nosso jogo como sendo o parent dele. Então eu venho aqui, add child, ou seja, no meu jogo eu vou adicionar aqui dentro um filho. Qual filho? Inimigo. Pronto, agora vai funcionar. Se eu clicar em executar de novo, veja que aqui em cima ele está criando aqui. Mas eu não quero, eu quero aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Aqui no script do inimigo, então agora eu estou aqui no do jogo, aqui a gente já terminou. A gente vem aqui pro inimigo, seleciono aqui o script dele e vou fazer assim, ó. Func underline ready, ou seja, quando tudo estiver pronto, eu venho aqui, position.x, então aqui no 2D, o position.x, eu quero que ele venha aqui para esse canto. Vamos ver quanto que dá mais ou menos. 200 e... Não, minto, é 550. 550 tá bacana. Então eu vou posicionar ele aqui no 550 em X. Na verdade eu vou fazer isso daqui. A altura ele ainda não vai estar certinho. Então position.x igual a 550, é isso? Vamos ver. Olha, está aparecendo lá em cima. No nosso jogo ele também vai aparecer lá em cima. Olha lá. Aparecendo lá, ele vai sendo criado. Agora a gente vai configurar aqui o Y desse inimigo. O que acontece? Quando eu tiver... a gente vai sortear. Então a cada vez que for criado, a gente vai sortear um dos inimigos. Então eu vou voltar aqui para o 2D. Vamos ver aqui no X, no Y, quais lugares que eu posso deixar que ele vai conseguir passar aqui por cima do meu personagem e ficar aqui embaixo. Então eu venho aqui, vou linkar aqui o inimigo só para a gente testar. Então vou puxar ele aqui. O primeiro Y do inimigo pode ser exatamente igual ao do jogador, que é o 205. O segundo a gente pode colocar aqui. Vamos vir aqui em inimigo, esconder aqui, para ver se não escondeu. O que a gente pode fazer é clicar aqui em cima do inimigo e fazer assim, ó. Cadê? Filhos editáveis. Daí eu consigo esconder aqui. Então quem vai passar aqui por cima é o pássaro mesmo. Aqui no jogador, eu venho aqui em filhos editáveis, vou alterar aqui para abaixando para eu ver onde vai ficar. Então ele vai ficar aqui nessa posição. Aqui eu já não bato, eu consigo desviar. Então qual posição que ficou do inimigo? 160. Então a gente vai deixar nessa posição, tá? Quando for o homenzinho lá, 205. Quando for, que é o mesmo aqui, 205. Quando for o pássaro, 160.
Então posso excluir meu inimigo aqui. Ctrl S. Então a gente vai fazer isso via script. O que eu vou fazer? Eu vou criar assim, ó. var. Eu vou criar uma constante chamada posições em y vai ser igual, e agora eu vou criar um vetor aqui com todas as minhas posições. Então, para eu criar um vetor, é só eu vir aqui e colocar aqui. A gente colocou que era 205,160, ou seja, ele pode ser 205 e pode ser 160. Então, aqui o 205 é a posição 0 do meu vetor, 160 a posição 1 do meu vetor. Então, se eu tivesse mais algum aqui, seria a posição 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui dentro do... Eu vou deixar a constante ali primeiro. Eu vou criar as variáveis aqui embaixo. Eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de posição y, só que tudo minúsculo. Ela vai ser igual a 205. Então ela vai armazenar qual posição que foi sorteada. Então vamos aqui. Agora vai ficar um pouquinho complicado, mas vocês vão entender. Posição.y ela vai ser igual a posições.y, que são todas as posições que eu posso ter. Eu vou abrir aqui meu vetor. Então eu vou sortear um dos dois. Ou eu vou sortear o 0 ou eu vou sortear o 1. Eu não vou sortear um número aqui, tá? Eu vou sortear o índice dele. Então aqui eu tenho assim, ó. Esse posições.y 0, ele vai ser igual a 205. Posições y 1, ele vai ser igual a 160. Certo? Então é isso daqui que a gente vai ter. Para isso a gente vai usar uma função chamada rand, R-A-N-D-I, tá? Rand, coloco aqui entre parênteses, eu vou colocar um símbolo de porcentagem, posições y.size. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o tamanho da minha posição aqui, né? O tamanho do meu vetor, aqui no caso é 2, então o tamanho do meu vetor é 2. Ele vai sortear um número qualquer, e ele vai, esse símbolo aqui, ele me dá o resto da divisão. Então ele vai me retornar ou 0 ou 1, esse resto da divisão. Então eu vou retornar aqui para a posição 1, um desses dois valores. Agora o que eu vou fazer? Position, que agora eu vou mexer no meu inimigo, position, ponto, y vai ser igual a posição y. Vamos tentar ver se deu certo. Opa, vamos aqui no jogo. Foi. Agora a gente já consegue ir desviando, olha que bacana. Opa. E tá dando certinho, ou quase, né? A gente pode mudar alguma coisa aqui depois. Mas tá bem difícil. Vamos lá. Muito bom. Agora o que a gente vai fazer é alterar a animação, né? Se
Se tiver embaixo, então se tiver aqui nessa posição 205, eu vou ter animação homem, e se eu tiver em 160, pássaro. Então vamos lá. Aqui eu posso colocar if posição y igual a 160. Eu venho aqui, dollar animated sprite ponto play pássaro, else animated sprite ponto play homem. Então, se a posição for 160, que é mais alto, eu crio o pássaro. Se não, eu crio o homem. Vamos voltar aqui para o jogo. Perfeito. Nosso inimigo já está funcionando. Muito bom. Só que ele está um pouco difícil aqui, né? E ele não está colidindo, né? Ele não me avisa nada quando está colidindo. Outra coisa que a gente não pode esquecer é alterar aqui o colisor, porque senão vai ficar colidindo o pássaro no chão. Então, quando der o pássaro, o que eu tenho que fazer? O collision polygon 2D homem ponto disable igual a true. Daí eu tenho um collision polygon pássaro ponto disable igual a false, ou seja, eu habilito o colisor do pássaro e desabilito do homem. Tá? Aqui ele é meio complicado porque a função é disabled e não enabled. Então é desabilitado. Então o desabilitado true é igual a desabilitado, desabilitado false é igual a habilitado. Então fica um pouquinho complicado, mas tudo bem. Aqui eu coloco um collision pássaro ponto disable igual a false aqui dentro de quando eu estiver exibindo a animação homem, e collision homem.disable igual a true. Lembra que sempre eu sempre desabilito primeiro a que está habilitada para depois habilitar a que está desabilitada. Aqui a gente já tem então praticamente tudo funcionando. Então vem aqui, pula. O que a gente vai fazer? Ele está muito perto um do outro e é bem ruim para a gente conseguir jogar. Então aqui na nossa cena de jogo, eu venho aqui no timer inimigo e vou alterar para 1.5, 1 segundo e meio. Daí já vai ficar mais tranquilo para a gente. Ó, já ficou bem melhor para jogar. Para a gente aumentar aqui a dificuldade, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no script do inimigo. Então vem aqui no inimigo, seleciono esse script. Eu posso chegar, na verdade, não para deixar mais difícil, mas para mudar um pouco aqui o... Quer ver? Ó, vamos ver como fica aqui, tá? Vou executar de novo. Ó, é um pássaro, um homem, um pássaro, um homem, um pássaro, um homem. Veja que ele tem um padrão, né? Daí eu vou executar de novo. Um pássaro, um homem, um pássaro, um homem, um pássaro, um homem, e o próximo é um homem. É igualzinho o que estava anterior, então sempre vai repetir. O que eu vou fazer é vir aqui no script do meu inimigo. Aqui no início, o que eu vou fazer? Eu vou
digitar aqui uma função chamada randomize ou randomize aqui para liberar a randomização aqui. Vamos aqui de novo para o jogo. Vamos executar. Pássaro, homem, homem, viu que já mudou. Pássaro, homem, homem, pássaro, homem, homem de novo, pássaro. Prontinho, a gente já tem esse sorteio um pouco melhor do nosso inimigo. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Bom, ele já está então funcionando. Vamos apenas ver aqui o que acontece quando colide. Bom, já está funcionando então. O inimigo já está aqui, né, sendo criado. O que a gente vai fazer no próximo tutorial? No próximo tutorial a gente vai detectar a colisão entre o nosso inimigo, os nossos inimigos e o nosso personagem e criar um sistema de pontuação. Daí o nosso jogo vai estar praticamente pronto. Então aqui eu já tenho eles funcionando, já tenho todos os colisores. Agora o que a gente vai fazer no próximo é apenas criar então essa nossa colisão, né? Detectar a colisão e criar nosso sistema de pontuação. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do tutorial. Nosso jogo está praticamente pronto. E qualquer dúvida deixa aí nos comentários, respondo assim que possível. Muito obrigado a todos e até o próximo tutorial.